Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 95 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo aqui, eu sou o economista Reinaldo Café, hoje com as participações dos jornalistas João Jabur. Jabur, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Café, bom dia a toda a nossa grande audiência. Jornalista Ricardo Bizarra, bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. O Kleber Santos, com compromissos profissionais, não estará conosco nesta edição. Na semana que vem estará de volta. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Ricardo Madalena. Madalena, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia a todos os ouvintes da 96. O Ricardo Madalena é engenheiro civil, formado pela Unesp de Bauru e empresário. Como deputado estadual, está no exercício do terceiro mandato e sempre apresentando o crescimento de votação. Passou dos 45.771 votos em 2014 para 77.554 em 2018 e 90.630 na última eleição. Ele é natural de Santa Cruz do Rio Pardo, que fica aqui cerca de 90 quilômetros ao sul de Bauru, onde ele vive atualmente. Esse é um pouco do perfil. Terceiro mandato, né, Madalena? E já deu para pegar o jeitão ali da coisa, né? Exatamente, terceiro mandato. Não é fácil não, porque nós estamos em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade de 46 mil habitantes, 30 mil eleitores, e graças a Deus conseguimos pela terceira vez representar a região aqui do centro-oeste do estado. E acompanhando aqui o Madalena está o Olavo, né? Olavo, bem-vindo aí. Isso. E o Arnaldinho Ribeiro está aqui também acompanhando o Arnaldinho é do Cidadania e você é do PL, né? Só para ficar claro. Exatamente, quero dar um bom dia aqui ao Olavinho, que coordena toda a região aqui pra gente de Bauru, e essa grata satisfação aí que está nos acompanhando, o Arnaldinho, secretário da prefeita aqui da cidade de Bauru, que faz um grande trabalho, e nós temos um carinho, um apreço muito grande. O Lavinho foi meu aluno, né, o Lavinho? Isso acontece com as melhores famílias e com as piores também. Muito bem, Madalena, vamos falar desse ato do último domingo. Você esteve lá na Paulista? Estivemos. Como é que foi? Como é que você sentiu? Nós tivemos a impressão, eu pelo menos não sei o Jabur como é que pensa, o Bizarra, mas a questão de marcar um bom território, né? Acho que assim, pode ser que no íntimo, né, o desejo do Bolsonaro fosse isso mesmo, né? Mostrar a força que tem, até para que lá em cima, né, essas ações que por vezes não seguem o rito normal, né, do processo, mostram, vocês não estão mexendo com qualquer um, não. O próprio Lula admitiu que foi um encontro grande, né? Um evento grande, né? Sem dúvida nenhuma. Eu calculo umas 600 mil pessoas a mobilização do domingo, e isso mostrou força. Nós vimos que a imprensa mundial, não só a imprensa do Brasil, mas sim toda a América e também do mundo, né, levou aquela foto, né, que o pessoal fez no dia de domingo. E eu acho assim, o Bolsonaro é uma pessoa que tem a força política, a camada política, teve 50% dos votos praticamente, perdeu por pouco votos, e eu acho que ele ainda tem muita coisa a acontecer no Brasil com relação ao Bolsonaro, com relação à questão política do Brasil, tanto o governo de esquerda quanto de direita. E a gente tem que aguardar os acontecimentos, Café. Antes de passar para o Jabur, o Dr. Marcos Cabelo, não tem a ver aqui, uma prestação de serviço, ele está indo lá para o hospital da Unimed, ele disse que está com problema na entrada daquela marginal, fazendo uma manutenção, né? Quando você está aqui na rodovia, você vai entrar para a Unimed, está fechado. Então tem que dar a volta lá pelo posto de combustível. Então quem tiver que acessar o hospital, aquela região, muita atenção, trânsito também um pouco lento ali naquela região. Agradecemos ao Dr. Marcos Cabelo pelo informe. Jabur. Bom, sobre o ato, né, Café, que você perguntou, para quem tinha alguma dúvida, né, em função da condenação do Bolsonaro, a inelegibilidade dele, entre outras acusações, inquéritos, suspeitas, para quem tinha dúvida se ele teria enfraquecido, se o movimento bolsonarista
e mais amplo do que isso, o movimento conservador no Brasil teria enfraquecido com a perda da eleição, inclusive, foi uma demonstração de que não, pelo contrário, né? E chama atenção também esse ato, Café, a grande quantidade entre esses 600, 700 mil pessoas lá, de pessoas do interior, muitas caravanas do interior, ali da região de Santa Cruz, Bernardino de Campos também, pessoal com ônibus, isso ajudou bastante, mostrando também outra coisa, que o interior paulista continua um eleitorado bastante conservador, um eleitorado que nesta eleição pode também definir por candidatos com esse mesmo perfil. Agora, Madalena, houve um pequeno incidente aí com o jornalista, o Sérgio Tavares. Ele não é jornalista de profissão, mas ele exerce o papel de jornalista, né? Ele teve a sua retenção, o português, ele veio para o Brasil, acabou na entrada tendo uma indagação maior. Além disso, a nota da Polícia Federal não coincide com o que ele trouxe, né? Inclusive o vereador Eduardo Borgo acabou sendo o advogado dele para retirá-lo. Depois ele esteve com o Bolsonaro e agora ele está lá na Europa. Na saída ele teve problema também. Como é que você vê isso? Tem hora que parece que nós estamos com um comportamento muito policialesco. Não sei se você tem essa mesma leitura. Com certeza a gente tem essa visão, porque nós tivemos a situação do jornalista português, um ato não democrático, na minha opinião, porque nós estamos num país democrático e isso é de direito, que ele teria que estar presente, como esteve, né? Mas depois do fato esteve presente, fez o seu papel jornalístico. E nós temos o Bolsonaro hoje como um líder, né? Um líder não só aqui no Brasil, mas é uma figura hoje no mundo. E isso tem que ser retratado lá fora. E é isso que ele veio para cá, para retratar isso. E tentaram cercear. Mas como você disse, conseguiu viabilizar e participar conosco. Eu estive bem próximo dele no evento. Você não foi barrado no palanque lá, pelo Malafaia, né? Porque tem uns deputados que não conseguiram subir, mas não cabe todo mundo, né? Na verdade, tinham 2 caminhões, né? Mas um era exclusivo para os deputados federais, que foram ministros da época Bolsonaro, governadores, e um que estavam os deputados estaduais. Eu nem cheguei a subir porque não tinha como subir no segundo caminhão. Mas os deputados estaduais não estavam no primeiro caminhão. Então nós participamos. Eu achei que foi um ato de grandeza do Bolsonaro e de todas as pessoas, né? O pessoal que é Bolsonaro, como a gente esteve presente. Agora, Madalena, como é que você tem visto aí a atuação do governador? Ontem ele anunciou aí esse consórcio, né, chinês, que acabou ficando aí com 8.600 milhões, né, de 8 bi e pouco, né? Sim. Fazendo um trecho até Campinas, né? Isso, até Campinas nessa fase. Depois vai ter até Sorocaba um outro trecho. Como é que você está vendo esse olhar, né? Hoje até lembrei aqui, falei, eu tenho algumas restrições com o Maluf, né? Principalmente porque ele foi envolvido em corrupção, mas se tinha alguém que fazia obra, sabe-se lá como fazia, né? E parece que nós resgatamos um pouco isso também de alguém que está de olho nessa coisa de infraestrutura mesmo, né? Como é que você tem visto a atuação do Tarcísio? Olha, o governador, eu tive a felicidade de trabalhar com ele no DENIT em 2010 até 2014, cerca de 4, 5 anos, e ele é um tocador de obra. Eu lembro, ele tomava muito à frente nas reuniões que nós tínhamos em Brasília, ele como diretor executivo, mas sempre à frente junto aos superintendentes, na qual eu representava São Paulo. Isso ele está demonstrando agora aqui em São Paulo, né? Ontem nós tivemos o TIC, né? O trem intercidades, e terá um investimento aí, acredito, de em torno de 15 bilhões de reais, uma concessão para 30 anos, e que vai trazer, sem dúvida nenhuma, né, essa visão técnica do Tarcísio, vai trazer aí, sem dúvida nenhuma, tirar aquele trânsito pesado que nós temos ali na entrada de São Paulo, tanto da Anhanguera, Bandeirantes, futuramente Sorocaba, Castelo Branco,
é visionário. Eu costumo dizer, entre linhas lá na Assembleia, que o Tarcísio é um cara visionário, mais técnico do que político, né? Eu acho que era isso também que o Estado estava precisando depois de 30 anos de governo de PSDB, né? Ter um técnico e pensar tecnicamente, não politicamente. Eu já estou imaginando pegar um carro aqui, parar em Sorocaba, deixar ali, pegar um trem para São Paulo. Só evitar aquele trecho ali do Alphaville. Escutei na rádio hoje. Isso. Escutei na rádio. Ô, Madalena, Deixa eu só fazer uma observação antes. Esse consórcio que ganhou lá, ele tem como parte a holding Comporte, que é a proprietária aqui dos ônibus circulares, né? Aqui de Bauru, e tantas empresas de ônibus reunidas, Gol, que comprou Expresso de Prata, e eles fazem parte e vão trabalhar na área agora de trens também, né? Já tem aviação com um grupo chinês, né? Exatamente. Ô, Madalena, você tem uma voz boa para cantor também. Você tem feito cantoria ou não? Esses dias cantei com o governador e o Caio. Vamos então reproduzir aqui. Vamos lá, Bizarro. Muito vagamente me lembro que sou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a toda noite na boate azul. E aí? O Caio é muito parceiro, muito amigo meu, que é prefeito de Tupã. E foi aniversário do Caio. O Caio foi um dos 8 prefeitos que apoiou o governador no primeiro turno, que no segundo não conta, né? Mas no primeiro turno o Caio apoiou o governador. E o Caio apoiou a nossa candidatura lá. Fizemos mais de 4.000 votos em Tupã. Aí ele me chamou para o aniversário. E estava eu, Mota, né, deputado federal, e o governador foi prestigiá-lo, que são muito amigos, né? E aí, virou festa, né? Eu já tinha visto o vídeo dele cantando Boate Azul num outro evento. Aqui legal. Em Bauru eu tenho um amigo lá na Associação Comercial, Paulinho Martinelli, já foi presidente. Toda festa que a gente faz, você pode contratar uma banda de rock, né, o Bizarro? Mas no fim tem que cantar Boate Azul. Enquanto não cantar Boate Azul, ele não vai. E eu tô aos poucos aprendendo a letra também. Ô Jabur, nós tivemos uma importante decisão aí, o JC até destaca isso, sobre umas mudanças aí para a eleição. Seria até legal a gente colocar na mesa, por uma Madalena até comentar, né? Eu acho que vale a pena. Você faz um resumo aí pra gente? Sim, claro. Houve uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira para definir as normas que vão vigir na eleição municipal de outubro. Toda eleição tem um ajuste de normas na legislação para adaptar ao momento, em termos de tecnologia, em termos, enfim, gerais. O grande foco dessa decisão foi sobre o uso da inteligência artificial na eleição, algo que até nós comentamos aqui num programa anterior com o especialista em eleição, o Olavo, né? O Luciano Olavo, exatamente, e que preocupa, porque a inteligência artificial já foi usada de uma forma não legal na eleição da Argentina, por exemplo, pelos dois lados lá que disputaram a presidência. Não foi uma boa experiência, então o Brasil se mira nisso para tentar proibir. Parece óbvio, mas a norma que foi editada sobre inteligência artificial, ela proíbe a criação de fake news com a deepfake, que são os perfis falsos, né? Claro que isso é óbvio, é crime, mas isso não está escrito na legislação. Então o que não está escrito, muitas vezes pode ser entendido como liberado. Então está escrito lá. E tem mais algumas regras definidas em relação a isso. Por exemplo, o partido ou o candidato que utilizar a inteligência artificial para fazer a propaganda eleitoral tem que informar: esta propaganda é feita com inteligência artificial. Ela não pode ser usada para intermediar diálogo do candidato com o público, essa é uma das regras também, e responsabiliza as empresas de redes sociais, as donas das redes sociais, que não retirarem das páginas discursos de ódio, racista, homofóbico, antidemocrático, baseado também no uso de inteligência artificial, entre outras.
eleitores. Então, esse é o principal ponto, a principal mudança. E tem aí mudança nas pesquisas e no fundo eleitoral, Café, só para arrematar, que torna mais transparente, por exemplo, a publicação de pesquisas. Agora, os institutos e os partidos têm que registrar em detalhes as pesquisas na Justiça Eleitoral. Ali tem que estar tudo. A amostragem, como é feita, a base de dados, a estratificação, as datas, a metodologia etc. tem que ser mais clara, para dar acesso a todos. E o fundo eleitoral também, que eu acho que é um negócio importante, é que os partidos têm que informar qual o critério da distribuição do dinheiro. O deputado sabe muito bem disso, né? E tem muita reclamação aqui em Bauru. Os caciques recebem tudo. Ficam com tudo e não mandam para suas bases ou não distribuem isso de uma forma criteriosa, pelo menos. Agora, o deepfake é aquela coisa, né? Quem tem o vídeo vai treinando ali o robozinho, aí você consegue colocar a imagem da pessoa com a voz mudada do texto que você quer fazer. Inclusive com a dicção. Inclusive eles já manipulam a dicção do personagem. E vai treinando, né? E vai treinando. Eu tenho um amigo que é muito ligado nisso, ele foi passar uma mensagem empresarial e ele mostrou para mim a primeira parte que ele fez. Então ele fez, aí gesticulou, mas a voz e tudo não estavam sincronizados. Ele falou, eu estou treinando ele. Estou treinando o meu avatar. Aí você vai fazendo a inteligência artificial, vai pegando os seus trejeitos, vai pegando a sua forma de falar, não é isso, Bizarro? Aí chegou uma hora... Fica perfeito. Perfeito. É como se ele tivesse ao vivo falando. E aí chama atenção, né, Madalena? Porque isso pode distorcer, né, determinado... Eu, pessoalmente, sou muito contrário a qualquer tipo de regulamentação das redes e tudo mais. Eu acho que nós já temos um arcabouço de leis e tudo mais para isso. Mas... é preciso também evitar a desinformação. Imagina alguém usando a tua imagem, Madalena, apoiando um candidato que você não apoia, né? Exatamente. Eu acho que por isso que a justiça, né, como o Jabur acabou de mencionar aqui, está tomando esse tipo de providência. E a gente que é muito exposto, né, politicamente, os deputados, senadores, governadores, eu acho que é uma cautela aí que a justiça está tendo e para nós, né, futuramente vai ser importante, não tenho dúvida nenhuma. Agora, uma certa crítica de que o TSE tem um superpoder, porque nas resoluções ele tem trazido para ele uma série de responsabilidades e para o próprio julgamento, ou seja, dá aquela impressão de um censor. Você tem essa mesma visão por alguns momentos ou em alguns casos? Olha, Jabur, perdão. Café. E eu acho que tem muito excesso também no tribunal. A gente vê muito excesso. O Tribunal Superior Eleitoral, na minha concepção, tem excesso de vanguarda, assim como o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tinha que ter uma dose menor daquilo que é executado e que é feito. Mas a gente está submisso aos poderes, né, infelizmente. Agora, Jabur, também houve uma mudança nas sobras eleitorais, até um embate lá no STF, né? Ontem me perguntaram, eu não soube nem... O que aconteceu é o seguinte, os deputados na última eleição alteraram e tem que ter 80% do quociente e o eleito tem que ter no mínimo 20% de votos, senão ele não recebe as sobras. E com isso, 7 deputados foram eleitos por esse critério. Subiu para o Supremo criou maioria dizendo, olha, não podia fazer isso. Só que a maioria entendeu o seguinte, a regra era aquela, os deputados estão eleitos, não se retroage, vai valer para próximas eleições. Volta então o critério antigo de que as sobras serão divididas proporcionalmente a todos, independentemente do número de votos que teve, se atingiu os 20% ou não. E aí criou um pequeno embate entre Alexandre de Moraes e o Barroso. O Alexandre, mas a nossa casa está votando uma coisa que é contra a lei. O Dino foi na mesma linha, mas está inconstitucional isso. Aí o Barroso falou, mas a regra era essa. O sujeito estava estava à luz daquilo, ele fez a campanha dele em cima, mas criou um mal-estar, mas o que o Congresso fez não vale mais, porém será aplicado no futuro, que eu entendo correto, né? Afinal de contas, o sujeito foi eleito lá atrás à luz do que a legislação estabelecia, né? Então é uma mudança também que vai acontecer agora, aquelas sobras eleitorais, só para nossa audiência entender, vamos pegar o caso aqui de vereadores para Bauru. Nós estamos estimando, né, Jaber, mais ou menos 9 mil votos vai eleger 8 mil talvez, o quociente eleitoral, né? 8 mil é o cálculo médio da classe política. 8 mil. Então, cada múltiplos de 8 mil você elege um vereador, então, ou pelo partido ou pela federação. Aí
vai dar 8 mil, vai chegar no final, sobraram 1.000 votos que não foram atribuídos para ninguém, né? Então, na regra que estava vigindo até agora, você teria que ter critérios para isso, né? Pelo menos ter 80% do quociente eleitoral e o candidato tem que ter no mínimo 20% dos votos. Mas agora não, vai redistribuir proporcionalmente. Isso pode mudar, né, a perspectiva. A ideia dos congressistas lá atrás foi evitar que nanicos, pequenos partidos, como pudessem aconteceu ganhar. com o Enéas, por lembra? exemplo. Elegeu 5 deputados e deputados com 180 votos, virou deputado federal com 180 votos. Mas Mas essa regra estado não muda. O que muda são as sobras eleitorais. Tá. A contagem daqueles votos que não compuseram o quociente eleitoral. Continua a nota de corte de 20%. Continua. 20%. Só que a redistribuição de vagas não vai levar a esse critério. Então, Café, ainda ontem, como tinha uma certa dúvida nessa decisão do Supremo, eu conversei com o Luciano Olavo, que é o nosso especialista em eleições e em regras eleitorais. Na verdade, essa decisão vale para a sobra da sobra. Não é exatamente para a sobra. Não é nem direto dela. Não, são 2 ou 3 rodadas de distribuição de sobras. Porque às vezes na primeira rodada você não esgota e não preenche ainda todas as cadeiras. Então, na primeira rodada das sobras, continua valendo a norma de 80% para os partidos políticos e 20% para o candidato. No caso de Bauru, por exemplo, 8 mil votos o quociente. Um candidato que não tiver a 20% disso, que daria 1.600 votos, ele não pode ser eleito. E nós tivemos na última eleição gente com menos votos, né, eleito. Então vale para a segunda rodada da sobra, porque os partidos menores estavam assim se achando injustiçados, porque, bom, tudo bem, a primeira rodada a primeiro cálculo da primeira sobra, a gente não entra, vale a regra geral. Agora, na segunda e na terceira, nós temos que ter direito a participar também. Porque é aí que mudou. É aí que mudou. Então é da sobra da sobra, é a segunda rodada de sobra. Mas continuam os 80, os 20, sim. Partido que não tiver 80% de 8 mil votos não elege nenhum vereador, né? Daria 8 vezes 8, 64, 6.400 votos. Para um partido eleger um vereador, para o nosso ouvinte entender, tem que ter no mínimo 6.400 votos em Bauru, né? Por aí, né? Algo por aí, para eleger a primeira cadeira e assim por diante, né? Numa análise rápida, eu acredito que tudo isso está acontecendo, essas mudanças, para acabar extinguindo os pequenos partidos. O próprio candidato vai acabar não procurando mais o pequeno partido, porque ele fala, pô, lá não vou ter chance. Mas culpa dos pequenos partidos que viraram moeda de troca. Exatamente. Né? Também, balcão de negócio. Né? Balcão de negócio. Exato. É o efeito tiririca, né? Que quer se evitar. Efeito Enéas, como você falou, isso, né? Que um nome só, num partido nanico, puxa voto e elege, por exemplo, um Enéas. Elegeu gente lá, como eu lembro na época, com 12 mil votos, elegeu deputado federal. Exato. Numa época. E o tiririca da mesma forma. Estadual, então, mesma coisa. Fica muito desproporcional, né? Porque acaba entrando alguém com 1.000 e poucos votos. E aí distorce o sistema proporcional, que representa a população. Se não existisse a regra dos 20%, a Janaína teria elegido 25 deputados. É que aí não atingiram a nota de corte. Isso. Que é esse mínimo dos 20%. Isso, que foi com 22 mil votos, elegeu deputados estaduais. Aconteceu com o Luiz Carlos Vale aqui, né? Que teve voto suficiente, ele estava lá, mas não atingiu o quociente mínimo na eleição de 2020, se não me engano. Exato. 18, aliás. Aconteceu 18. também com o PSTU, né? Do advogado lá, que teve quase 9 mil votos. Isso, e também não atingiu. Também não atingiu o quociente. Ô Jabur, vamos fazer um recorte aqui em nível local. Entre linhas hoje do JC traz aí quase que um problema aqui, que nós já sabíamos, né? Porque é uma decisão em nível de cúpula que cidades do porte como Bauru, se o Republicanos tivesse um candidato, o PL não entraria. Vou aproveitar até o Madalena que está aqui. Confirma isso, né, Madalena? É mais ou menos essa disposição, né? Na verdade, cidades de médio porte, uma tentativa de não ter uma disputa no estado entre Republicanos e PL. Exatamente. Eles estão conversando muito. Tanto o Republicano quanto o PL quanto o PSD também estão conversando. Que é do Kassab. Do Kassab. E aí, então, Jabur, fazendo um recorte local, você tem a prefeita do PSD de Dado. Aí você tem o não diálogo dela com o PL, portanto já torna isso diferente. E só para contextualizar, por que não tem diálogo, ela vai em Brasília, passa por cima do capitão Augusto, que é vice nacional do PL, quer trazer o diretório para ela. O capitão Augusto pega ar, fala comigo não, aqui não. Conclusão, são inimigos políticos atualmente. Então não teria uma composição dela com aqui. Aí vem a articulação do Kassab dizendo,
precisamos conversar com o governador. Talvez seja uma grande jogada você entrar no Republicanos. Aí vem o problema do palanque local, né? Se o PL não conversa com Republicanos em nível local, como é que fica isso? Que bastidor nós temos isso? O Republicanos, nesse momento, Café, segundo o jornal apurou, ele tem essa dúvida, ele está analisando o que é melhor fazer, né? Claro que ele vai estar em diálogo com o Gilberto Kassab do PSD, com o governador, que é Republicanos, com a liderança estadual do PL, que eu não sei exatamente quem é, enfim. Mas o PL, como o Café disse, localmente é inconciliável a situação dele com a prefeita, com o PSD no caso, né? Então o PL tem essa dúvida ainda. O PL deve um retorno ainda pro Coronel Meira, porque o Meira foi convidado, que chegou a conversar, não sei se o Meira está em qual partido? O Meira hoje está no União Brasil, né? Ele vai sair do União Brasil. Aliás, a janela começa na próxima semana, né? Começa dia 5 de março e termina dia 8 de abril. Só para contextualizar, ainda... só para pegar aqui, até para Madalena acompanhar. O que o Meira teve conosco aqui há 15 dias, né? Isso, por aí. Uma semana, né? Semana passada ele teve aqui, né? Foi? Foi. Não, minto, na anterior. Qual é o olhar dele? Ele tem o convite do PL, né? E aí surgiu o nome de uma composição com o Raul, certo? Sim. O Raul está no Podemos, e aí seria uma junção do Podemos ali. Aí o que eles querem? Quem vai ser candidato a prefeito? Pelo menos foi o último retrato, sim, que seria uma discussão. Sai o Raul como prefeito, o Meira como vice, ou o Meira como prefeito, o Raul como vice. Uma pesquisa determinaria, né? Talvez. Mas vamos fazer a pesquisa quando? A hora que a gente tiver colocado um pouco o nome, porque senão não vai dar, a população não vai saber. Pelo menos esse é o último status. Mudou alguma coisa de lá pra cá? Não, é isso aí. É isso aí Entre o Meira e o Raul é isso. E o PL. E o PL, né? Também, exatamente. O PL. O Raul, o Meira pode ir pro PL, né? Que você colocou aí tem uma conversa entre o Republicanos, o PSD e o próprio PL estadual. A conversa aqui, eu digo assim, não é para exatamente compor, né? Porque o PL não vai compor aqui com a Suelen, que é PSD hoje. E se ela for pro Republicanos, menos ainda. O problema da Suelen, que se vê nos bastidores, o pessoal do entorno dela, é de que o PSD tem um flanco grande, que seria o fato de estar no governo federal e ela ser acusada, e isso pega às vezes, né? No eleitorado. O partido dela tá com o Lula. Ela quer ficar com o Lula, quer ficar com o Tarcísio, teve na Paulista. Ela teve na Paulista, inclusive, domingo. Ela foi? A prefeita foi. Tirou né? foto. Mas mesmo assim, na época da campanha, vão tentar colar o PSD e o Lula nela, né? Pra tirar votos dela, obviamente. Então, tirar os conservadores. Isso é o problema. É por isso que talvez ela quisesse e queira sair do PSD para ir pro Republicanos, que é o partido do governador, que resolve aquele outro problema que você falou. O governador vem aqui pro palanque do Capitão Augusto ou da prefeita, né? E ela estando no partido do governador fica mais fácil, fica mais lógico e óbvio. Olha, tem que prestigiar minha candidata, né? Então, esse é um motivo forte. E se for ver tudo isso, o Kassab é um gênio, né? Porque ele está no governo do estado e está no governo federal. Não, é o grande mago da política nacional, é o Kassab hoje em dia. Né? O que, numa visão crítica também é uma contradição, uma incoerência. E como que vai ficar, né? Como é o caso daqui, né? Exatamente. A leitura que eu faço do Kassab para o Tarcísio estar próximo é como assim, eu sou um cara técnico, preciso de um cara como o Kassab, né? Porque é muito estranho essa relação entre os dois, e se eu tivesse que colocar alguma restrição, é exatamente essa incoerência aí. Mas vamos lá. Madalena, conhecendo o Capitão Augusto, conhecendo o seio do PL, quer dizer, por esse quadro que você está fazendo a leitura, vai ser muito difícil, então, uma composição com a Suelen, não obstante ela ser conservadora do ponto de vista daquilo que ela coloca, e na última campanha dela, inclusive, colou um pouco ao Bolsonaro, esteve na Paulista, tem um bom trânsito com o governador. É um imbróglio aí, né? Com certeza. Aqui na cidade de Bauru vai ser diferente das demais aí da região, pelo que eu tô vendo. Nós tivemos uma reunião, eu, a Dani Alonso e o Capitão Augusto, há cerca de 20 dias atrás, até para a gente estar discutindo os diretórios regionais. E aqui, como ele disse, que poderia lançar um candidato a prefeito da cidade de Bauru, e que o PL hoje ele quer fazer 150 prefeitos no estado de São Paulo. É a meta. Mais de 1.000 em nível Brasil, né? Isso, é a meta, fazer 150 prefeitos. E Bauru, a cidade do porte que na minha concepção, vai lançar um candidato a prefeito. Isso ele deixou bem claro na reunião que nós tivemos. E como hoje o partido PL é
o maior partido do Brasil hoje é o PL. E mais do que justo, eu estou tendo dificuldade às vezes em cidade que o prefeito não quer sair de outra legenda para lançar o candidato a vice, porque eles querem candidato a prefeito. De repente, se eu tenho uma cidade que eu fui o mais votado, mas eu não tenho o prefeito que quer vir para o PL e sair pelo PL e sim propôs a vice, eu não consigo. Ele acaba tendo que ser o candidato a prefeito. Tem que ser cabeça de chave. Isso, exatamente. E pelo tamanho da cidade de Bauru, né, que é uma das maiores do interior, eu acredito que o PL aqui terá cabeça de chapa. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Jabor vai ter que definir isso agora aqui, né? Porque existe uma janela que acaba em abril, né? Exato, principalmente em função do Meira, né? Essa janela vale pro Meira, pra prefeita nem tanto. Também, não, se tivesse assim, articulação pro republicano, aí né? sim, mas eu digo assim, em termos de legislação, o Meira vai ser obrigado a mudar ou definir o seu partido até dia 8 de abril, né? Começa, aliás, começa dia 5 de março até dia 8 de abril. Até lá ele tem que definir para que partido ele vai e, consequentemente, onde ele vai ser candidato, se for. A prefeita, eu acho que talvez para mudar de partido tem um prazo maior, né? Porque o cargo executivo não está dentro da janela. Mas também tem um limite na lei eleitoral para mudar de partido, acho que é maio, né? E até para montar a estrutura, né? As articulações. Aí exato. Tem o calendário eleitoral joga a contrário, né? Isso. Então nós temos que ter definição nesse mês, entre março e abril serão os 2 meses de definições. Eu não acompanho muito de perto a política aqui, mas a prefeita Suelen, ela é bem de direita, vamos dizer assim. Não poderia ter uma coligação junto com o PL? Então, o problema é o capitão Augusto. O problema foi o fato dela... Ela está indo bem, ela está fazendo uma boa administração, a gente ouve, né, falar isso, não sei. A questão toda é que na Surdina, ela teve um movimento em que ela vai a Brasília na tentativa de assumir o comando do diretório local do PL. No ano passado, isso. Tá. Não dialogando com o capitão Augusto. Não pode. O capitão Augusto aí rompeu. Ele é vice-presidente, né? Rompeu. Entendeu? Entendi. É isso. Naturalmente, eles teriam que estar juntos, ideologicamente. Então, ideologicamente. Era tudo para ter esse caminhamento, mas a precipitação dela, talvez até o noviciado, a tentativa de ter um poder exagerado, fez com que ela se distanciasse. Então, hoje, PL em Bauru e Suelen, a não ser que essa dinâmica da política... Na política tudo aí eu vou jogar a toalha, né? Aí eu não faço nenhuma avaliação política mais, porque aí é demais, né? Esquece. Agora, Madalena, não obstante estar em Rio Preto, em Santa Cruz, você estudou por aqui e também há um problema nosso de representatividade no governo do estado e na Assembleia Legislativa em especial. A gente soube de uma emenda tua que acabou canalizando recursos para cá, não é isso? Sim, nós estivemos há cerca de 2 meses atrás aqui, em reunião com a prefeita e também o Arnaldinho, e destinamos R$300 mil, que provavelmente quero ver se a gente consegue ainda este ano a liberação desse recurso para poder atender aí as entidades Amor e Caridade, Legião Mirim, e a outra é a acho que tem no jornal de hoje aí. Esquadrão da Vida. Esquadrão da Vida. Edmundo, são 3 entidades importantíssimas. Isso que são entidades que prestam um grande serviço aqui para a população. Nós definimos isso através desta reunião que nós tivemos com a Suelen e o Arnaldinho. Perfeito. Agora, em perspectiva, como é que vai ser seu comportamento nessas eleições, Madalena? Lá em Santa Cruz, você tem algum candidato do PL? Santa Cruz, nós filiamos o ex-prefeito, que é meu primo, né? E na política a gente tem que ter gratidão. E na eleição de 2014, meu primo era prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo de 2012 a 2018. Qual o nome dele mesmo? Otacílio Assis. É médico, doutor Otacílio. E aí, por uma questão de gratidão, eu vou estar com ele já filiou no PL, né? Nós vamos caminhar juntos para as eleições. E o duro que lá, um é amigo, que é o atual prefeito, que nós fizemos ele, né? E ele vai disputar a eleição com quem?
Acabou. Você já viu essa história, né? Quantos eleitores tem lá? Santa Cruz hoje está com 33, 32 mil eleitores. Não tem segundo turno e não tem. Eu tiro curto mesmo. Tem que exatamente. metade mais um já aqui no início. Né? Aliás, por falar nisso, Bauru, em janeiro agora, 280 mil eleitores cravados. 280 mil? 280 mil eleitores. Nós tivemos na última eleição 279 mil há 2 anos e em 2020 270 mil. Bastante. Estamos envelhecendo, hein, Nós estamos envelhecendo. Eu acho que voto útil aí nós vamos ter uns 190 mil, mais ou Vai menos. Perder 100 mil 200 votos? mil. Porque tem sido assim nas eleições. Nessa proporcionalmente em torno de 30%. Pode contar com 200 mil votos. O cálculo úteis, né? Úteis. Nós estamos dividindo 200 mil por 21 cadeiras, chegando nesse 8 mil e pouco aí do quociente eleitoral. Aqui são 21 vereadores. Agora, se são 17, 17 subiram para 21, dobraram o salário também, então vai ter muita gente disputando, porém, com a limitação de 22 candidatos, né, que é 21 mais 1, né, você também vai ter uma seleção maior dentro dos próprios partidos. Tivemos 441 candidatos na eleição de 2020. Não vai ter como. Vai ter. Acho que cai para a quantidade de partidos e também por causa da federação. Né? Se 10 partidos lançarem os 22 nomes possíveis, daria já 222. 15, vai para uns quase 300. Ô Jabor, falando um pouquinho aí dos bastidores, semana a gente teve informação aí de uma ligação, e o Marquinhos de Souza teve conosco, dele eventualmente ir pro MDB. Até o jornal brincou lá, né? Com o B-Real sendo oposição e o Marquinhos de Souza, a situação era melhor ele sair do PSDB e ir pro MDB e o B-Real sair do MDB e ir pro PSDB, não é isso? Ficaria todo mundo feliz, os dirigentes partidários, eles dentro de uma lógica aí, mas e tem mesmo a conversa, né, do Marquinho com a família Mandalite, com a família não, com o Rodrigo, né, que é o presidente, e ele pode ir pra lá mesmo. E há um aperto em cima do B-Real, né, porque para dizer, ó, você é governo ou você vai sair. Eu acho que a essa altura não dá tempo dele ser governo mais, ele vai acabar mudando de partido, né? E uma informação importante, Café, ontem à noite a vereadora Chiara Ranieri esteve no jornal para uma entrevista e ela adiantou lá pra gente, dando aqui em primeira mão, que ela reassume o União Brasil totalmente. União Brasil acabou tendo um realinhamento, voltou para a mão do antigo DEM, pessoal das lideranças estaduais, etc. Então ela está agora nesse momento montando chapa com pro União Brasil e talvez até possa surgir uma novidade de uma candidatura a prefeita por aí. Ela até me deu prefeita não dela, uma candidatura a prefeito. Ela deu até uma cutucada em mim essa semana aí, falei, tô fora. Outra questão, o Jabur, em nível local, é o fim da greve também, né, dos professores, né, e aí, Madalena, nós estamos enfrentando um problema aqui, que a pauta está trancada, né, a prefeita pediu regime de urgência para a estação de tratamento de esgoto, só que os vereadores tiveram muitas dúvidas, esse projeto está lá, foram as 10 sessões necessárias, acabou isso, tem mais de 25 projetos lá, e segunda-feira vai ser mais aquela sessão, né? Vamos voltar à estação de tratamento de esgoto? Não, eu peço visto. Então acaba tudo só discurso. Vai dar uma travada, né? E pelo que eu vi do Barude aqui e que nós apuramos, agora é uma questão de honra. Ela não quer dar o braço a torcer porque para ela seria uma derrota a retirada desse projeto. A ala que defende que ela não deva retirar a urgência para destravar a pauta da Câmara parece que é majoritária e ela concordou com essa ala. E não tem uma solução à vista. Hoje é importante dizer também, Café, nós temos uma reunião pública chamada pela Comissão de Meio Ambiente lá na Câmara à tarde. Nós já anunciamos um Cidade para discutir exatamente às 14 horas, para discutir o PL que dá à Prefeitura, Madalena, o direito de terceirizar o tratamento de esgoto e o término da estação de tratamento de esgoto. Mas não há uma solução à vista. Em tese, hoje a reunião poderia ter uma solução, até porque a FIP vai participar também. Mas a tentativa é esclarecer mais coisas. Ontem nós fizemos uma entrevista que o Leandro tal, eu fiquei com muitas dúvidas, mesmo com a fala dele, é tudo meio supondo se ideia, né? Então não tem um projeto, por exemplo, de viabilidade do DAI, né? Então isso que está pegando muito. Agora, Madalena, como é que está esse projeto da Sabesp? Porque uma das saídas para Bauru tem hoje um departamento que é uma autarquia. E há 3 cenários aqui para a estação de tratamento de esgoto Bauru. Então a gente termina essa obra, o próprio DOI toca em frente, dá um cheque branco para a prefeita, ela busca uma concessão e tem uma modelagem feita pela FIP, ou eventualmente entra nesse programa que o Tarcísio está colocando para entrar para a Sabesp, dando mais corpo para a Sabesp, aumentando inclusive o valor de mercado da própria Sabesp. Como é que você tem visto lá e como é que foi essa aprovação da privatização da Sabesp? Olha, a privatização, no meu ver, que passou na Assembleia de São Paulo, vai ser bom para todos os municípios, principalmente aqueles que não têm a Sabesp, que é o caso daqui. Acho que poderia
a prefeita pensar nessa situação de incorporar através da Sabesp, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um marco para o estado de São Paulo. Nós aprovamos, né? E o investimento será mais de 30 bilhões, se não me falha a memória, que o governo, após ir para privatização, para iniciativa privada de investimento que vai acontecer em todo o estado. E o Tarcísio quer já 10 bi de início, né? Já para mexer na infraestrutura mesmo. Quase que momentaneamente, vamos dizer assim. Então eu acho que tem que pensar nesse sentido, porque Bauru, na minha concepção, desde quando eu estudei engenharia em Bauru, é crônico. Sim. Isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente já ouvia falar da situação da água e esgoto de Bauru. Imagine todo esse tempo com essa situação arcaica que nós temos aqui de tubulação, ligação. Então acho que tem que pensar assim em modernizar através da Sabesp. Qual que é a tua agenda aqui na cidade, Madalena, hoje? Não, hoje eu vou para São Carlos e Jaboticabal. Eu durmo em Jaboticabal e vou atender agora um pessoal aqui num café, uns amigos aí de faculdade, e depois o Chico, que esteve conosco aqui, que é amigo do Germano, nós vamos tomar um café juntos com os amigos de faculdade. Depois eu almoço em São Carlos e de São Carlos eu vou para Jaboticabal, que nós temos uma inauguração amanhã em Jaboticabal. Perfeito. O Rafael Lima, ex-chefe de gabinete, está mandando um abraço para o Madalena, amigo, grande. Sim, pré-candidato a prefeito de Agudos. Isso, tá ouvindo Rafael, a gente, assistindo. Ele vai ser candidato lá, Muito bem, Madalena, obrigado aí pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui um grande abraço a todos os ouvintes da 96. Jabur, Jornal da Cidade, edição aí de sábado, domingo e segunda, recheada de bons conteúdos. A minha coluna eu já mandei, hein? Eu sei, você é pontual demais e o jornal tá no forno, né? E para fazer um registro também, não é, Café, o que vocês já fizeram logo de manhã, mas o programa aqui é sobre política, o falecimento do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Milton Dota, né? Uma pessoa que eu conheci, tive uma relação muito boa lá, desde que era estudante, depois a gente se afastou um pouco, mas registrando e mandando os pesares aqui pra família. O filho dele tem participado aqui do programa de agro, né? O Milton... O Dotinha Júnior, isso. Especializou nessa área de agro. Foi né? vereador também, foi sucessor do pai na Câmara. Exatamente. Né? Muito bem, você acompanhou então aqui o Café com Política e volta na próxima sexta-feira, mas na segunda-feira eu, Bizarro e toda a equipe estaremos aqui no Cidade 360 a partir das 6 horas da manhã. Para você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Temos um encontro marcado novamente na segunda com o Cidade 360 a partir das 6 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.